Remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para dor de cabeça, remédio para artrose. Aí tem o da gastrite, remédio para falta de ar, enfim, não vai ter jeito não. Se você vai envelhecendo e se você tem alguma doença crônica, esse monte de remédio aqui sempre termina fazendo parte da sua vida. Infelizmente, a maior parte das pessoas não sabe que é possível se livrar de muitos desses remédios, ou de todos, e não sabe também que esses remédios aqui, muitos deles, deixam você mais doente e mais gorda, mais obesa, mais inflamada. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, para você ter a consciência de quais os remédios estão te engordando e te deixando mais doente. Lembrando a vocês, antes de começar a falar sobre esse vídeo, desce aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like, que é importante para que o YouTube mostre mais esse vídeo para todas as pessoas, e manda esse vídeo aqui para todos os grupos de WhatsApp, principalmente para aquelas tuas amigas ou amigos que usam muitos remédios de farmácia todos os meses, tá bom? Então bora lá! Então vamos supor que você tem uma doença crônica, qualquer doença crônica, e aí você se cuida bastante. Independente se é diabetes, pressão alta, artrite reumatoide, mas você se cuida bastante. Você faz seus exames de rotina, você não falha a ida ao laboratório, toma seu remédio bem certinho, mantém uma alimentação saudável, tem um estilo de vida também saudável, pratica exercícios físicos, mas na hora que você sobe na balança para verificar o seu peso, você só percebe os ponteiros da balança aumentando. Por mais que você cumpra todas as regras que seu médico prescreveu, você continua engordando. Saiba que o ganho de peso é um dos efeitos colaterais mais comuns que existem nos remédios para doenças crônicas. Dependendo do caso, a pessoa pode engordar alguns quilinhos ou um bocado de quilão. Diante desse cenário, é muito importante que você fale com o seu médico sobre esse efeito colateral. Quem sabe ele troque a medicação ou diminua a dosagem, mas você precisa entender que isso pode estar acontecendo com você. Afinal, você está muitas vezes atenuando um problema e ganhando outro. Esses remédios aqui, eles mexem com o seu metabolismo. Eles podem deixar o seu metabolismo mais lento, sem falar do fator da idade que eu já falei aqui. Por conta do nosso envelhecimento, a nossa máquina vai entrando em marcha lenta. Esses remédios também podem te deixar sem resistência para fazer exercício físico. Logo, aí você não queima a quantidade de gordura desejada. Alguns remédios fazem com que você também retenha líquido. E aí você fica mais inchada e nem sempre está gorda. Tem remédios que estimulam o seu apetite e você come igual uma dragona, né, ou igual uma draga. E aí eles podem alterar o equilíbrio de como o seu corpo também absorve, como ele armazena a glicose, e o que pode levar você a depositar gordura na barriga. Pode aumentar os triglicerídeos e até desenvolver diabetes. E sem mais delongas, vamos aos remédios que estão engordando o pessoal sem necessidade. E eu começo pelos antidepressivos. Mas antes, eu quero abrir um parênteses aqui sobre o consumo desse tipo de remédio. Como eu já falei em alguns dos meus vídeos, o Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E para vocês terem uma ideia, a comercialização de antidepressivos e estabilizadores do humor cresce a cada ano no Brasil. Os dados do Conselho Federal de Farmácia apontam que a venda desses remédios cresceu em torno de 58% entre os anos de 2017 e 2021. Agora, quais são os antidepressivos que engordam? Principalmente a amitriptilina, que é o Amitril. E é impressionante como as pessoas usam de forma banal esses remédios. Essa semana eu estava em casa e a menina que trabalha lá em casa, a Marilene, chegou do posto de saúde, ela tinha ido ao posto com enxaqueca. E voltou com o quê? Pasmem, com amitriptilina. Ah, meu Deus, gente, a mulher tomando um remédio forte desse, um antidepressivo forte desse, para uma enxaqueca. A médica do posto passou isso para ela. Sendo que no café da manhã, ela me contando essa história toda, eu, enquanto tomava o café, eu dei o diagnóstico dela. A enxaqueca dela era emocional por conta de um problema com o marido. O marido lá estressando a cabeça dela, como todos os maridos, né, estressam a cabeça das mulheres, e aí a pobrezinha bastava conversar com ele, organizar uma nova estratégia de vida. Coisa simples, mas não começar uma amitriptilina. Mas eu entendo, o médico do posto muitas vezes não tem tempo, é tanta gente para atender, aí é mais fácil passar o que vem na cabeça. Mas a amitriptilina é usada para tentar dar um paliativo para quem tem depressão, porque não cura depressão. Isso não trata depressão. Isso é um paliativo para ajudar no tratamento da fibromialgia, para dores crônicas, para melhorar o sono, e ela pode aumentar também o seu limite de sentir dor. Pode diminuir um pouco mais as dores, principalmente dores dos nervos. Ela também é usada para enxaqueca como profilático.
daí que a médica passou para Marilene, tá certo? Mas tem um porém. A amitriptilina ela pode aumentar o apetite, especialmente por doce, o que pode aumentar o seu peso. Isso porque ela tem uma atividade antihistamínica. E aí, todo remédio para alergia, você lembra? Dá um pouco de sono e aumenta a fome. Esse aumento de peso se deve principalmente aos longos períodos do uso. Ninguém usa amitriptilina por uma semana. Usa geralmente 3 meses, 1 ano, 2 anos. E aí a amitriptilina mexe nas substâncias químicas do cérebro, como serotonina, dopamina ou histamina, causando aumento do apetite. Resumindo, amitriptilina aumenta o seu apetite e te dá sono. Se isso acontece, a pessoa deve consultar o médico para que seja reavaliado o tratamento e, se necessário, alterar o tipo do remédio ou a dose do antidepressivo. Então, nunca se deve interromper o tratamento com antidepressivos por conta própria. A Marilene, no caso lá de casa, ela nem chegou a começar, porque ela veio me falar do remédio, eu digo, nem comece. Os antidepressivos tricíclicos estão mais ligados ao ganho de peso do que outros antidepressivos ou medicamentos para enxaqueca. E também os antidepressivos tricíclicos podem ter efeitos sobre o seu coração, causando muitas vezes hipotensão postural, que é você baixar a pressão quando fica em pé. E aí aumenta a sua frequência cardíaca, porque você ficou tonto, o coração tem que fazer um batimento mais acelerado para recuperar a tua pressão. Um estudo em 2006 descobriu que 30% das pessoas que tomam amitriptilina ganham mais de 5% do peso corporal em 5 meses. E quais são esses remédios que engordam? Clonazepam, amitriptilina, mirtazapina, nortriptilina, imipramina, escitalopram, trimipramine e paroxetina. Gente, tudo isso é nome de remédio que as pessoas usam de forma banal. E para ajudar nesse tratamento, eu sugiro uma dieta antidepressiva baseada em fontes de triptofano, como a banana e abacate, oleaginosas e castanhas, como a castanha do Pará, que é rica em selênio, um mineral que diminui o estresse oxidativo. E espinafre é uma das fontes de ácido fólico, que ajuda a controlar as funções cerebrais do estado de humor, sono e apetite. E os alimentos com zinco, como pinhão, flocos de aveia, carne bovina e ovos também são interessantes. O Will está falando aqui, e eu concordo com ele, interessante também você suplementar o 5-HTP. O 5-HTP, um suplemento, um aminoácido maravilhoso para melhorar, para ajudar na produção de serotonina e de melatonina, tá bom? Na loja da Vita Science tem o Vita Calma, eu vou deixar o link aqui da nossa loja, você pode adquirir lá também. Mas é interessante, porque às vezes você não tem condições de comer tanto alimento com 5-HTP, então você toma um suplemento. O segundo tipo de remédio são os antihistamínicos ou também antialérgicos. Se você já teve rinite alérgica, sintomas de resfriado, urticária ou outras alergias, provavelmente você consumiu um antihistamínico. Os principais antialérgicos são, poderia falar muitos aqui, mas vou falar só desses que vocês conhecem mais. Alegra, hidroxizina, prometazina, que é o Fenergan, enfim, esses remédios que as pessoas têm em casa geralmente. Tem gente que usa até para dar sono. Tem gente que usa nem tanto para questão antialérgica, é para dar sono. Eu lembro quando eu era residente de cirurgia vascular, tinha um chefe meu que dizia assim, Dayan, todo paciente que tiver com alergia, você dá uma injeção de Fenergan, porque ela resolve logo 2 coisas. Ela passa a coceira e dá sono, e o paciente dorme logo depois. E Fenergan é um negócio sério. Todos esses aí podem aumentar o seu peso se você toma de forma regular. Estudos mostraram que esses remédios podem aumentar a circunferência abdominal, ou seja, o bucho, se comparados com as pessoas que não tomam. As pessoas que tomavam esse tipo de remédio tinham 55% a mais de chance de estarem com sobrepeso ou obesidade, muito mais do que aquelas pessoas que não tomavam. Isso acontece porque alguns antialérgicos diminuem o efeito da histamina no organismo, uma substância que é responsável pelos sintomas de alergia, mas que também ajuda na regulação do apetite. Assim, quando você toma um antialérgico, a ação da histamina também é bloqueada, podendo provocar o aumento do apetite e ganho do peso. Já os antialérgicos que provocam sono podem diminuir a disposição para a prática de exercícios físicos. E aí você também pode ter um aumento do peso. Terceiro remédio que engorda, esse você conhece demais, são os corticoides. Corticoide trata asma, alergia, artrite, covid, sinusite, doença inflamatória intestinal, chifre, tudo, meu amigo. Corticoide é aquela bazuca que resolve tudo, mas também causa um estrago no teu corpo porque ele diminui a inflamação aguda. Se for por um curto espaço de tempo e dose baixa, você pode até não ganhar peso. Eles podem interferir na sua glicemia, nos triglicerídeos, na gastrite. Num curto espaço de tempo, ele não faz você engordar, mas se você tomar por muito tempo, pode levar de osteoporose, diabetes e catarata. Os corticoides mais conhecidos são prednisona,
prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona. Mas por que eles engordam? Principalmente por 3 causas. Eles aumentam o apetite, retêm líquido e alteram o metabolismo. Por isso que se eles forem tomados por um longo período, o ganho de peso pode ser difícil de controlar. Uma pesquisa de 2006 com pessoas que usavam corticoides a longo prazo por alguma doença crônica mostrou que a cada 10 tratados, 6 a 8 haviam ganhado peso. Como tratamento coadjuvante, nada como uma dieta anti-inflamatória, rica em vitamina C, ômega 3, canela, cúrcuma, linhaça, folhas verdes escuras, psyllium, kefir. E o mais importante é você ter uma alimentação anti-inflamatória. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo na descrição, de um vídeo que a gente fez sobre dieta anti-inflamatória, vale a pena você conferir lá. Quarto tipo de remédios que podem te engordar são os remédios para pressão. Eu vou deixar aqui claro basicamente 2 classes. A classe dos diuréticos e a classe dos beta-bloqueadores. Os diuréticos, como a furosemida, a hidroclorotiazida e indapamida, podem te ajudar a perder peso temporariamente, porque diminui o inchaço, mas a pessoa fica com sede depois de tomar esses remédios. E o seu cérebro pode interpretar essa sede como fome, e você pode comer mais e ganhar mais peso. O centro da sede e o da fome no cérebro são próximos. Já os beta-bloqueadores, como atenolol, Celozoc e outros, podem reduzir sua frequência cardíaca, seu coração bater mais lentamente. E aí, durante o exercício, você vai se cansar mais ainda, fazendo com que seu corpo queime menos calorias. E em alguns casos, você pode ter menos resistência para fazer exercício e vai se cansar mais precocemente. Como dica natural, eu recomendo suco de beterraba, que é uma coisa que todos nós aqui temos que colocar na nossa rotina diária. Eu preciso colocar o suco de beterraba com minha rotina de pré-treino todos os dias. Então, a beterraba é rica em óxido nítrico, que dilata as artérias e as veias, e também você precisa colocar no teu dia a dia alimentos ricos em ômega 3, como a sardinha, por exemplo. O ômega 3 é um grande faxineiro do sistema cardiovascular, é o que o Matheus estava me perguntando hoje. Ajuda a não acumular placas de gordura nas artérias. Essas placas dificultariam a passagem do sangue. Quinto da lista, não poderia deixar de estar aqui, que é o veneno chamado anticoncepcional. Os anticoncepcionais, como as pílulas combinadas, ou implante de contraceptivo, ou injeção de anticoncepcional, são remédios hormonais indicados para prevenir a gravidez ou tratar alguma condição de saúde, como endometriose, síndrome dos ovários policísticos ou até espinha. E eles podem causar retenção de líquido no corpo, inchaço e resultar no aumento de peso. Porém, não são todos que promovem o ganho de peso. Se você está tomando uma pílula como Diane, Yas, Selene e Yasmin, você tem menos chance de ganhar gordura corporal. Em alguns casos você pode até reter líquido e inchar, e isso favorece o aumento de peso. Todos fazem mal a você e ponto. Todos. Ah, porque é uma dosinha pequena. Não é não. Não é pequena. Ela é grande para você. É uma dose grande de hormônio sintético, não é bioidêntico. Porém, a medroxiprogesterona, o Depo-Provera, que é um anticoncepcional de depósito, esse sim aumenta muito o peso. Tem estudos que dizem que mulheres jovens que já eram obesas têm mais chance de ganhar peso com a medroxiprogesterona injetável. E o 6º grupo de remédios que engordam são os remédios para epilepsia. Quais são eles? O divalproato de sódio, o Depakote, que também é usado para prevenção de enxaqueca e para transtorno bipolar. A pregabalina, que tem muita gente que usa, né? Tem muita gente que usa para depressão e para dores neuropáticas, com o nome comercial de Lírica, que também serve para dores crônicas no corpo. E também a gabapentina e a carbamazepina. Eles podem aumentar o seu apetite. Então é muito importante a pessoa que está tomando esses remédios saber disso para tentar controlar melhor a dieta e aumentar a sua atividade física. E um tipo de dieta muito estudada e aplicada em pessoas com epilepsia é a dieta cetogênica. Ela ajuda a resultar na redução do número de crises e na melhora do neurodesenvolvimento, porque ela é rica em gordura, pobre em carboidratos e com quantidades controladas de proteínas. 7º tipo de remédio são os estabilizadores de humor e antipsicóticos. O lítio é um estabilizador de humor e pode ser usado em depressão grave e transtornos bipolar. Ele está associado a um ganho de peso significativo. Até 65% dos pacientes podem ganhar mais de 10 quilos após anos de uso. Outro remédio é a olanzapina, que é o princípio ativo do Zyprexa, que talvez seja o que está associado ao maior potencial de ganho de peso se comparado com outros antipsicóticos. Além disso, piora a glicose, altera os níveis de colesterol e os triglicerídeos. Outros que também podem fazer você ganhar peso são risperidona,
quetiapina e clozapina. Gente, esses remédios são muito usados, principalmente por problemas de humor. Mas por que eles causam tanto ganho de peso? Porque eles podem interferir no seu metabolismo, mas principalmente porque esses remédios podem ter atividade antihistamínica, que é a que a gente falou agora há pouco tempo do antialérgico, bloqueando a serotonina, o que pode fazer uma contribuição para você ganhar peso. Nesse caso também, a alimentação rica em triptofano pode ajudar você a melhorar da tua depressão e aos poucos diminuir o uso desses remédios. Então, abacate, chocolate amargo, aveia e banana podem te ajudar. Além disso, você pode usar alho, cebola, couve, abóbora, tomate, fava, manga, figo, frutas cítricas, castanhas, sementes de gergelim, peixe, ovo e outras coisas. Alimentos com tirosina, que é outro aminoácido que melhora a sua tireoide, podem te ajudar também. Alimentos como ovos, peixes, abacate, feijão e castanhas. Esse aminoácido atravessa a barreira cerebral, reduzindo os estados maníaco-depressivos, além de ajudar a usar a vitamina B3 e a vitamina C na síntese de alguns neurotransmissores, como a dopamina e a norepinefrina. Resumindo, esse tipo de comida melhora seu bem-estar. E alimentos ricos em tirosina, esse aminoácido que melhora o seu cérebro, estão alface, aspargo, cenoura, espinafre, pepino, agrião, salsinha, maçã, melancia e por aí vai. Ou seja, diversifique sua alimentação para você pegar cada coisa diferente. Além disso, você pode ter alimentos ricos em fenilalanina, que é um outro aminoácido essencial para a síntese de norepinefrina no cérebro. Dentro desse grupo se pode encontrar amêndoas, legumes, salsinha, espinafre, tomate, abacaxi, abacate e outros. E alimentos ricos em ácido fólico também trazem esse equilíbrio aos processos químicos do seu cérebro. Dentre esses alimentos com ácido fólico você pode encontrar aspargos, levedo de cerveja, brócolis, couve, beterraba, espinafre, germe de trigo, amêndoas, nozes e abacates. Você está gostando desse conteúdo? A gente preparou uma oportunidade especial para te ajudar a acelerar o seu emagrecimento. Aperta no link que está na descrição desse vídeo para você saber os detalhes e aproveitar. Oitavo tipo de remédio são os remédios para diabetes, Daonil, Amaral e Diamicron. Todos melhoram o açúcar no sangue, mas causam um ganho de peso de cerca de 4 a 5 quilos a mais no teu corpo. Isso acontece porque eles estimulam as células beta-pancreáticas a liberarem mais insulina, e isso pode dar mais apetite. Na verdade, para o diabético, uma dieta de baixo carboidrato vai ser uma ótima aliada nesse tratamento, ao invés de estar usando só remédio. E uma especiaria que não pode faltar é a canela, porque ela, além de ser termogênica, ela ajuda a colocar o açúcar para dentro da célula. E a pergunta que não quer calar: como é que você sabe que a culpa é dos remédios? Geralmente, quando é o remédio que está causando aumento de peso, no primeiro mês que você começa a tomar o remédio, você já sente. Você sente que começou a inchar, a aumentar o peso, as roupas ficarem apertadas. No entanto, também existem alguns casos em que a pessoa começa a engordar algum tempo depois que já está tomando o remédio. Nesses casos, se o aumento de peso for acima de 2 quilos por mês e a pessoa estiver mantendo o mesmo ritmo de exercício e da dieta que fazia antes, é provável que esteja engordando por conta de algum remédio, principalmente se estiver acontecendo aquela retenção de líquido. Embora a única forma de você confirmar isso é consultando com seu médico e saber o que é que ele acha. Também você pode ler a bula do medicamento e avaliar se o aumento de peso do apetite ou da retenção de líquido é um dos efeitos colaterais. O mais importante é você fazer o seu papel. Coma direito, treine, controle suas emoções e se observe. Fique atenta ao que aconteceu com o seu corpo durante o início e a manutenção dos medicamentos. Me diz aqui nos comentários, você percebeu que desses grupos que eu falei, você usa algum remédio e notou que ele tem te engordado? Escreve aqui nos comentários e viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Ei, tô aparecendo aqui só olhando pra você com meus olhos cor de mel pra te pedir um favor. Nunca te peço nada. A gente tá concorrendo a 2 prêmios no IBEST 2023. Melhor canal de saúde e melhor youtuber. Preciso da tua ajuda. Nunca pedi nada. Vou deixar o link aqui embaixo para você votar. E ó, você pode fazer isso todo dia, uma vez por dia, e mandar para todos os teus amigos e familiares, tá bom? Obrigado!